Muito bom dia a todos e a todas, bem-vindos para a nossa primeira aula do ano. Então pessoal, seguinte, a aula passada a gente teve aquela aula de apresentação, né, e tal, a gente se conheceu, trocou algumas palavras. Vamos começar o conteúdo, mas não se assustem que vai ser de boas, tá? A primeira aula do ano vai ser bem tranquila, tal. O que é que a gente vai ver hoje? Números inteiros. Professor, mas o que são os números inteiros? Então, vamos a eles. Primeiro de tudo, por onde é que a gente começa para chegar nos números inteiros? Isso vocês conseguem ver no livro de vocês também, tá? Olha só, até agora a gente usou os números naturais para contar qualquer coisa. Dedos na mão, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O que você quiser, você consegue contar com os números naturais e a quantidade que você quiser. No entanto, será que existem quantidades que nós não conseguimos contar com os números naturais? Sim. Essas quantidades existem e eu vou dizer para vocês, não são poucas, são muitas. Aí você vai me perguntar, professor, mas onde que eu consigo achar quantidades como essas? Temperatura e dívidas, tá? Por quê? As temperaturas, todo mundo já viu no jornal, isso e aquilo, que às vezes fala, em tal lugar tá fazendo menos tantos graus, ou o fulaninho tá devendo 20, 30 reais. Então, vamos começar a escrever, né, por aqui. Olha só o que acontece. Se você deve 20 reais, tu vai ficar o tempo inteiro num texto na tua fala falando devo 20, devo 20, devo 20 reais, 20 reais que tá faltando isso e aquilo. Não rola, né? E a temperatura também, muitas vezes a temperatura é negativa, tá? A temperatura é abaixo de zero. Professor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus caros, que tá tão frio, que chegou a 0 graus e ainda tem mais frio. Mas a gente vai entender isso com um pouco mais de calma, tá? Não se assustem. Vamos aos exemplos concretos, né? Por exemplo, tu vai chegar, ó, e tu vai ver painéis de temperatura por aí. Em algumas cidades maiores tem. Aqui na Paraíba eu não me lembro de ter visto, mas em outras cidades, tipo São Paulo, algumas de Rio Grande do Sul, que eu sei que tem. Enfim, vai ter vários por aí. Olha só o que é que acontece. Se você olhar aqui, ó, este número, tá? Tá escrito menos 5 graus. Lá do sexto ano a gente vê que menos é um sinal de operação. Então por que o número tá um número sozinho com o sinal de operação? Olha só, tem um menos aqui, ó, do lado do 5. Para representar que isso aqui é uma quantidade negativa. Ou seja, chegou no zero, continuou mais frio ainda e passou a menos de 0 graus, né? Olha só, aqui a gente tem um saldo de uma conta de banco. De que conta de banco, professor? Não faço a menor ideia, tá? Imagens públicas do Google sem direitos autorais aqui do YouTube. Olha o que é que vai acontecer. Quando tu pega, por exemplo, aqui, ó, depósitos e coisas afim, o depósito aparece positivo, com sinalzinho de mais. Do lado direito aqui, você consegue ver bem isso, tá? O saldo tava mais 300, mais 550 e mais 200. Agora, olha essa parte aqui, ó. Teve dois valores aqui que são negativos, tá? E tem mais um aqui, ó, menos 100. O que é que isso quer dizer? Um valor negativo, no extrato do banco, precisamente dizendo, ele informa uma dívida. Ou seja, quando eu escrever para vocês aqui, ó, se no extrato do banco, ou seja, onde for que você passar no banco e tiver isso daqui, ó, menos 120, bem feio, mas está valendo 120, menos 120 reais. Isso daqui, pessoal, ele tá te apontando uma dívida de 120 reais. Se você tiver também no saldo do seu banco mais 50, tá? Esse aqui já não é mais uma dívida, tá? Esse aqui tá representando, esse daqui tá representando o saldo, tá? Um saldo positivo, algo que você tem. Então fixa essa ideia. Negativo, algo que você não tem ou que você está perdendo. Positivo, algo que você tem de fato, tá? Ou que você está ganhando. Tá, então vamos para o próximo slide. Bom, afinal, o que são números negativos, né? Porque os números positivos a gente já conhece. Os números positivos são os números naturais. Observe que os números positivos representam quantidades que possuímos ou ganhamos. Então, meus caros, se eu disser para você, olha, tu ganhou aí 3 pares de tênis, quer dizer que você ganhou
ou seja, mais, somados aos que você já tem, 6 tênis, né? Ganhou 6 tênis, tá? Sinalzinho de mais, ou seja, você ganhou, foi adicionado, foi somado aos tênis que você já tem, 6 tênis ou 3 pares de tênis, tá? Essa é a ideia. Positivo, soma, acréscimo, ganho. Já os números negativos são o oposto de ganhar ou de somar, ou seja, quantidades que nós perdemos ou devemos. Então, você poderia escrever também, vou pegar aqui em azul. Você ganhou 3 pares de tênis, mas aí por algum motivo, algum acaso do destino, você acabou estragando um. Então você perdeu. Se por um acaso acontecesse de você estragar um par de tênis, por exemplo, o que aconteceria é que você perderia 2 tênis. Tá, óbvio, isso é fácil de ver. Mas aí, representando matematicamente, você pode escrever menos 2 tênis, tá? Se eu ganho 6 tênis, mais 6 tênis. Se eu perdo 2 tênis, menos 2 tênis. Fixem bem, eu falo isso várias vezes em várias aulas. Números positivos, números inteiros positivos, são quantidades de coisas que você ganha ou que são adicionadas. Números negativos são quantidades que você perde ou que são retiradas. No caso aqui, você tinha 6 tênis e perdeu 2. Os 2 tênis que você perdeu, você pode representar por menos 2 tênis, tá? Bom, e aí a gente chega a um conceito muito bacana, que é como representar os números inteiros, tá? Os números inteiros, eles têm suas peculiaridades. Vamos começar primeiro pelo seguinte. A primeira forma de representar eles é com essa letrinha aqui, ó. Esse Z estilizado. Tem várias formas de escrever esse Z. E olha daqui pra frente, ó. Mais 1, mais 2, mais 3. Esse cara aqui, ó, ele é igual, tá? Igual mesmo. Igual olhando para os números mais 1, mais 2, mais 3, e enfim. Isso aqui vai ser igual ao conjunto dos números naturais, tá? Bom, o meu ainda aqui tá bem horrível, mas entenda que é os números naturais, tá? Os números naturais que a gente usa para contar. 1, 2, 3, 4, enfim, por aí vai. Temos aqui no meio, que eu vou marcar em verde, o 0, tá? Então, o 0 é um número inteiro, faz parte do conjunto dos números inteiros. E se a gente pegar, eu vou colocar em azul. Essa parte aqui, ó. Antes do 0, a gente tem os números negativos. Então, de cara, é o seguinte. Os números inteiros é ordenado, tá? Então, por exemplo, quem está à direita do 0 é maior do que 0. E quem está à esquerda do 0 é menor do que 0. Ou seja, os números negativos são menores do que 0. Professor, como é que isso é possível? Como é que pode ter alguma coisa menor do que 0? Simples, cara. Imagina assim, ó. Quem é que tem menos dinheiro? Quem está sem nada ou quem está devendo 150 mil reais? Quem é que está mais quebrado? O cara que está devendo 150 mil. E lembrando o que? Os 150 mil você pode escrever como menos 150, tá? Então, números negativos, percas muito grandes. Bom, passado isso, a gente chega aqui à reta numerada dos números inteiros, tá? E aqui fica bem claro como é que a gente organiza eles. Olha só, eu vou pegar a caneta aqui, deixar no vermelho mesmo. Ó, aqui a gente tem o 0, tá? O 0 é como se fosse o ponto central da reta numerada, onde a gente coloca os números inteiros. Ele é o número inteiro do meio, tá? Metade tá pra frente e metade tá pra trás. A metade que tá pra frente são os números que tá faltando um sinalzinho aqui, ó, mas são números positivos, tá? Tem um número de mais aqui do lado deles. Esses caras aqui formam o conjunto dos números naturais, que tá dentro dos inteiros. Tu olha pro outro lado do 0. Tu vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A lista é infinita, tá? Então é o seguinte. Professor, mas eles são muito parecidos. Sim, são muito parecidos. Esses números da esquerda, que são números negativos, eles têm uma relação direta com os positivos, tá? Como é que funciona? O menos 1... Opa! O menos 1, ele é um inverso do mais 1. Se você olhar o menos 3, ele é um inverso do mais 3. Professor, mas como é que eu verifico isso? Se você somar os dois dá 0. Os dois têm a mesma distância do 0, só que um para a direita e outro para a esquerda. Conceitos que a gente vai ver mais na frente também, não precisa se preocupar. Então, gente, apresentando os números inteiros. Os números inteiros são os números naturais, tá? Adicionados com o número 0. Tem a polêmica que alguns livros consideram o 0 natural, alguns livros não consideram. Eu não vou considerar o 0 natural para seguir o critério do livro e para não causar problemas, tá? Então os números inteiros são naturais, unidos com o 0 tá lá dentro, e os números negativos, tá? Os números inteiros negativos, né?
Aqui possa ser que alguém já conheça aqueles números quebrados, como o preço de mercado, que tem vírgula. Aqui não entra, tá? Aqui só são números fechadinhos, bonitinhos, quantidades, tá? Então é isto. Esses são os números inteiros que a gente está apresentando, tá? Então, partindo aqui da reta numerada, vamos fazer o seguinte. Vamos ver alguns exemplos, tá? De situações e valores que a gente só consegue trabalhar se a gente usar números inteiros. Mais precisamente, números negativos, tá? Porque se for só número positivo, dá para usar os naturais, tá? Então, olha só. Vamos para os exemplos, né? Eu vou deixar de antemão minha caneta preparada. Vejamos alguns exemplos de onde podemos encontrar quantidades que só podem ser representadas por números inteiros, positivos ou negativos. Olha só, 2 passos para frente. Se a gente imaginar que você está aqui na reta numerada e que você quer dar 2 passos para frente, vamos imaginar que eu estou aqui no 0. Com 1 passo você vem para o 1 positivo, com 2 passos você vem para o 2 positivo, totalizando mais 2, né? Ou 2 positivo. Tudo bem? A ideia é essa. Se você mandar para frente, vai ganhar, entre muitas aspas, uma certa distância positiva. Então, mais 2. No entanto, vamos voltar para cá. Esse camarada aqui do exemplo 1 é mais 2. Ficou bem feio. Já se a gente imaginar que você vai dar 2 passos para trás, ou voltar 2 passos, aí vira menos 2. Professor, mas por quê? Vamos voltar na reta numerada. É um dos melhores exemplos que a gente tem para enumerar isso. Enumerar. Olha só. Se tu dá um passo para trás, ou um passo voltando, né? Imagina aqui na reta numerada, tu sai do 0, se tu estiver lá, e vai para o menos 1. Menos 1 passo ainda, né? Você deu 2 passos para trás, tu foi parar no menos 2, tá? Não, pera aí, isso aqui ficou muito feio. Tá, menos 2, agora ficou bonitinho. Entendeu? Então, sempre que tu perder quantidade, que tu perder distância, perder alguma coisa, sempre que tiver sinônimo de perda ou retirada de quantidade, vai ser um número negativo. No caso, 2 passos para trás, menos 2. Ok? Então, vamos lá. Aqui no exemplo. O exemplo 1 dá mais 2. O exemplo 2 dá menos 2. Seguindo essa mesma lógica de ganho e de perca, olha só. Eu perdi 30 reais. Tudo bem? O que é que isso diz pra mim? Que você perdeu 30 reais, obviamente. Mas esses 30 reais que você perdeu, a gente tem como escrever ele em números, tá? Sem escrever dessa forma por extenso. Isso aqui é o mesmo que você escrever menos 30. O mouse é difícil de escrever. Vai ficar feio, mas não tem problema. Aqui, ó. Perdi 30 reais. É a mesma coisa que escrever menos 30 reais, tá? É aquele sinônimo de perda, perca ou retirada, tá? Todo número negativo está associado diretamente a uma perda. Os positivos a um ganho. Tudo bem? Então, tranquilo. No caso aqui do exemplo 4, eu ganhei 2 balas. Você pode escrever com mais 2 balas. É um exemplo bem simples. Tá? Eu vou colocar só um Bzinho aqui e um ponto para não escrever por extenso. E aí a gente pode imaginar, professor, mas e temperatura? Beleza, temperatura tem as temperaturas negativas. Agora olha essa frase aqui, ó, do exemplo 5, do item 5, aliás. 200 metros abaixo do nível do mar. Tá, professor, por que abaixo do nível do mar? É assim que se mede a altitude das cidades, tá? Tem o nível da praia, que é o nível do mar, que é considerado como se fosse um marco zero. Só que diferente da reta numerada, não é horizontal, é vertical, tá? O marco zero é o nível do mar. Se está acima, é um número positivo, tudo bem? Por exemplo, João Pessoa está um pouquinho elevado em relação ao mar, por mais que seja uma cidade costeira, se eu não me engano, 40 metros, tá? Então, é uma quantidade de altura positiva. Se você está 200 metros abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo do zero, antes do zero, você tem essa noção de que você perdeu a altura, tá? Que você está abaixo, então isso daqui é o mesmo que escrever menos 200 metros, tá? Sempre assim, pessoal. Você tá lá, você tem o seu marco zero, que é o nível do mar. Você tá abaixo, você perdeu a altitude em relação ao zero. Então, aqui você pode escrever tranquilamente menos de 200 metros. Se você estivesse acima do nível do mar, você colocava um número positivo para representar que você ganhou a altura, ganhou
essa altura em relação ao zero, que é o nível do mar. Beleza? Então esses aqui são alguns exemplos de situações do dia a dia da gente que acaba, que a gente não percebe, mas tem números inteiros envolvidos. Por exemplo, eu perdi 30 reais, vai ser representado por menos 30. Se por um acaso, deixa eu voltar que tem aqui um slide, você tivesse devendo 100 reais ao banco, o saldo que aparecia na tua conta era esse númerozinho aqui, ó, menos 100, tá? Porque representa essa noção de perda, de quantidades, enfim. Eu gosto muito de trabalhar com dinheiro, né? Vocês já perceberam. Então, a aula de hoje é só isso, tranquilinha. A aula que vem, a gente vai pegar esse conceito e vai usar para começar a definir a soma de números inteiros e a subtração de números inteiros, tá? Que vai ser muito bacana. Então, o que vocês precisam pegar da aula de hoje é só isso, tá? O que são números positivos? Os naturais? Ótimo, vocês já devem saber, a gente viu no sexto ano. O zero, que é a ausência total de quantidade, e os números negativos, tá? Vou ressaltar mais uma vez, números negativos, percas ou coisas que foram subtraídas ou retiradas de uma dada quantidade. Tranquilo? A gente vai passar mais atividades aí de verificação e qualquer dúvida a gente sana por lá. Valeu!